Matheus e eu vou iniciar o seminário de Direito, mediado pela professora Jaqueline, envolvendo energia e justiça social. Os componentes do grupo são Dalmiro, Gelvana, Viviana, que sou eu, e Luiz Jackson. Inicialmente, a gente vai tentar colocar a história do direito mediante a ótica da energia, para que a gente possa entrar nessa questão da justiça social envolvendo o direito de energia. Então, como é que começou a história da eletricidade? A história da eletricidade começou no século VI, quando o filósofo Tales de Mileto descobriu uma resina que, quando atritada com a pele e a lã, atraía outros objetos. Então, aí tem uma imagem, né, do Palácio da Eletricidade e seu interior, que assim ele ficou conhecido e até hoje ele é muito visitado, mediante essa descoberta de Tales de Mileto, e que posteriormente ia desencadear a descoberta da lâmpada, né, incandescente, que foi usada por muito tempo e que hoje nós já estamos na lâmpada fluorescente. Mas daí a gente está mostrando de como iniciou a história da energia no mundo. Mas e como iniciou a história da energia no Brasil? Como começou tudo isso? Então, nós vimos, mediante a história, que começou mais ou menos em 1879, que é o mesmo ano da invenção da lâmpada, né? Que a lâmpada ela foi inventada por Thomas Edison, e daí, em Dom Pedro II, observando aquela dinâmica da eletricidade que já estava havendo nos Estados Unidos e em outros países, ele trouxe para o Brasil novos equipamentos, justamente em concordância com Thomas Edison, para fins de iluminação pública. Então, em 1883, o primeiro serviço público de iluminação no Brasil e da América do Sul ele foi instalado. Como também em 1883 tivemos a primeira central termoelétrica instalada em Campos. Em 1873 tivemos outra estação elétrica instalada em Jequitinhonha. E aí ele passa a atender, né, o serviço de mineração ali da Diamantina, em Minas Gerais. Em 1889, a primeira usina de grande porte instalada em Juiz de Fora, no mesmo estado, ou seja, em Minas Gerais. Entre 1924 e 1953, foi construída a primeira usina em Rio Grande do Sul, sendo que em 1884, a gente já estava inaugurando a usina de Itaipu, né? Então, observe como o Brasil evoluiu nesse processo de diversificação da energia e, na verdade, de ampliação para entregar energia para a população e para os locais públicos das cidades que ali estavam sendo instauradas. E que nesse período, a gente estava no período de mineração, de recebendo imigrantes, cidades sendo construídas, novos espaços públicos sendo estabelecidos e precisando de certa condição para que passe a existir, né? Condição envolvendo energia, por exemplo. Então, daí, juntamente esse processo, em 1985, nós já estávamos instalando a primeira usina nuclear brasileira, que é localizada em Angra dos Reis. Em 1994, entrou em operação a primeira usina de energia eólica conectada ao sistema elétrico no Brasil, sendo que em 2011 inaugura-se a primeira usina solar do país, no município de Tauã, no sertão do Ceará. Então, gente, isso mostra o quanto nós evoluímos para chegar em 2021 com uma diversidade energética muito grande, comparado a outros países. Por quê? Porque o Brasil ele tem um tamanho favorável e, além disso, uma riqueza de materiais energéticos muito grande. Daí nós temos, basicamente, petróleo e derivados em torno de 34,4%,
sendo que os demais envolvem energia nuclear, carvão mineral, lenha, carvão, né, hidráulica e derivados da cana-de-açúcar, e outros que não são renováveis. Então, essa dinâmica favorece muito a produção de energia brasileira. E a energia limpa, né, mais próximo de fonte, utilizando fontes renováveis. E daí, para utilizar essa demanda energética, foi necessário estabelecer condições no campo do direito para que fosse respeitado a propriedade privada, principalmente, já que para que se estabeleça e se expanda a energia elétrica, principalmente, é preciso se adentrar as casas ou a regiões comerciais protegidas pelo direito privado. Então, em 1903, surge a primeira lei sobre energia elétrica, que tratou, né, do aproveitamento da energia hidráulica dos rios para fins públicos. Em 1934, ampliou, chegando ao Código das Águas. Em 1939, foi criado o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica. Em 1960, é criado o Ministério de Minas e Energia. Em 1962, nós temos a Eletrobras. Então, veja que como o Brasil ele foi caminhando a sua legislação para ir adequando as fontes de energia que vinha sendo estabelecida, mediando sempre com a necessidade da população, né, em sua maior parcela. Em 1963 e 1979, a estatal promoveu um processo de nacionalização e estatização por meio de grandes investimentos. Então, observe que tudo isso aí a gente foi possível constituir, respeitando-se aí a propriedade privada, né, no seu objetivo maior, e incluindo alguns pontos para que o público em geral fosse atingido, fosse atendido. Em 1990, a situação de inadimplência das empresas de energia estava insustentável e, por conta disso, houve uma mudança na lei, houve uma mudança com a Lei 8.631, de 1993, que estabeleceu condições para a conciliação de débitos e créditos entre todos os agentes do setor. Isso, gente, deu consequência para que, em 1995, fosse promulgada a chamada Lei de Concessões, que abriu espaço para a desnacionalização de vários setores da infraestrutura. Então, o Brasil ele foi se colocando dentro de uma condição de privatização, de desnacionalização de algumas empresas e entregando isso ao ramo privado, né? Mas sempre, em sua grande maioria, ainda tendo as mãos do governo como vinculado a esses setores. Então, basicamente, a administração é indireta e, e o setor elétrico, em sua maior parte, ainda está na mão do governo. Neste período, né, atualmente em 2022, isso já está mais expandido, sendo que a única coisa que mantém totalmente ao domínio do governo é a energia nuclear, porque ela fica sobre monopólio do governo e em posse do Exército. Continuando desse suposto de regulamentação do setor elétrico, é importante citar também a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Ela foi criada em 1996 com o objetivo de fiscalizar a produção, a transmissão, a distribuição e a comercialização de energia elétrica. E com isso, com sua criação, ela marcou o mercado de energia no Brasil, marcou esse novo modelo híbrido de empresas estatais e privadas. Como garantir energia para todos e manter o interesse privado?
Esse é um bom questionamento a se fazer, visto que pode acabar meio que se divergindo um do outro. Esse questionamento será discutido na nossa apresentação, pois falaremos assuntos muito importantes, com os direitos humanos, diversidade e inclusão na área de energia, a justiça social e a Agenda 2030, e também um destaque que foi feito pela Neoenergia sobre a diversidade no setor de energia. A Neoenergia, que ela é uma empresa fundamental para a energia no Brasil, ela atua com geração, transmissão, distribuição, comercialização também no setor elétrico. Ela atua em vários estados, então é uma empresa fundamental aí para a energia. Portanto, o objetivo do direito da energia é justificar procedimentos legais que legitimam exceções à propriedade privada, à liberdade individual e à inviolabilidade de domicílio. Daí, o interesse generalizado dessa doutrina em afirmar a natureza jurídica de direito público das instalações elétricas, para conectá-la ao interesse público que logo se sobrepõe ao particular. Essas citações, tiradas do texto, o contexto do surgimento do direito da energia, mostra, que as servidões de passagens, concessões públicas e as tarifas e tributos sobre energia, elas são apresentadas como um meio, elas foram apresentadas, como um meio de conectar elas ao direito público e assim poder legitimar algumas ações, E com isso fica perceptível também a importância dos direitos humanos na área de energia. Direitos humanos, diversidade e inclusão. O que é possível fazer na área de energia? Aprovado a inclusão de famílias do CAD único na tarifa social de energia. A tarifa social de energia ela é um desconto que é dado pelo governo para as famílias de baixa renda que são inscritas no CAD único. E esse tipo de programa é importante, é fundamental, pois eles têm o intuito de minimizar as diferenças sociais e também geram mais inclusão nessa área de energia elétrica. Energia e direitos humanos. Produção e distribuição estão relacionados à violação, desapropriação de terras indígenas e apagões que afetam serviços essenciais à vida são exemplos. Em relação à produção e distribuição de energia, elas podem ter uma relação direta com a violação de direitos humanos. Um exemplo disso é na criação de usinas hidrelétricas, o impacto que esse tipo de obra causa, Esse tipo de construção ele pode, e geralmente sempre acarreta em desapropriações de residências próximas, às vezes terras indígenas, pequenas cidades, e sem falar de outros problemas que são trazidos com eles, E tudo isso acaba afetando as pessoas que estão ali na região e viola também um pouco os direitos humanos. Quando o assunto são fontes de energia não renováveis e violação de direitos humanos, o carvão vegetal merece destaque. No Brasil, de 1995 aos anos 2020, 11% de todas as denúncias de trabalho escravo foram desse setor. Tocantins, Bahia, Minas Gerais e Piauí são estados com mais casos de trabalho escravo na carvoaria vegetal. Esses casos são mais um de violação de direitos humanos. Esse trabalho que exige muita força bruta e com isso são captados homens com vulnerabilidade social que não possuem outra alternativa de renda. Então eles meio que vêm sem sair, eles meio que se veem sem saída, a não ser ir trabalhar para garantir o sustento. Ou então eles normalmente são também enganados pelos contratantes. E também pode acontecer de, na maioria das vezes, eles não saberem o que exatamente vão fazer, não saber qual serviço vão prestar até chegar ao local. E isso também acarreta na violação de direitos humanos. No próximo slide, daremos continuidade falando sobre a justiça social e a Agenda de 2030. Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Dalmiro, sou aluno do segundo semestre de Engenharia de Energia do IFBA e vamos começar a apresentar agora um trecho sobre a justiça social e a Agenda 2030 e falar sobre as políticas de desenvolvimento para a construção de sociedades justas e inclusivas.
Eu gostaria muito que esse trabalho fosse apresentado em sala de aula, porque eu sei que nós entraríamos em alguns embates bem interessantes, principalmente eu e o William, né, William? Acho que a gente ia discutir bastante esse assunto pela divergência de ideias, mas eu creio que a convergência de pensamentos em algumas áreas. Então, antes de falar sobre, antes de falar sobre as minhas opiniões e os meus conceitos, etc., né, pessoais, eu vou falar um pouco sobre os fatos. Então, o que é a Agenda 2030? Como foi que ela surgiu? O que é isso, né? E o que é que ela tem a ver com o nosso conceito de justiça social e como é que ela interfere nas políticas de energia, né? Antes de falar sobre a minha opinião, ou polemizar um pouco mais agora, eu vou explicar o que é realmente a Agenda 2030 e o conceito dela na área de justiça social, né? Como é que ela interfere na justiça social e nas aplicações com relação à energia, que é o nosso segmento, tá? Bom, em 2015, a Assembleia Geral das Nações Unidas, que é composta por 193 países, membros da ONU, definiu metas para que ninguém no mundo fosse deixado para trás. Então, a partir de quatro principais dimensões sociais, ambientais, econômicas e institucionais, foram definidos ODS. O que são ODS? São Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E esses ODS defendem aquilo que é necessário para levar o mundo a um caminho mais sustentável e transformador. Então foram definidos 17 objetivos e desses objetivos que foram definidos foram estabelecidas 169 metas globais interconectadas a serem atingidas até 2030. Por isso que esse nome é de Agenda 2030. Então, seriam tomadas medidas previstas para a erradicação da pobreza, segurança alimentar, agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redução das desigualdades e outras coisas que são temas de interesse mundial. Há questões que dependem de ação de governos e grandes empresas globais, mas há recomendações também mais específicas com olhar voltado às comunidades e especificidades de cada local do mundo. Bom, já que a gente já entendeu mais ou menos o que é a Agenda 2030, eu vou passar para vocês cada ODS. Eu não vou ler cada ODS, mas vocês vão ler em um pequeno vídeo que eu separei para vocês aqui. Tá bom? Erradicação da pobreza. Aí mostra o objetivo que era acabar com a pobreza. Miséria e sustentável.
Bom, pessoal, essa foi a demonstração dos que são os 17 ODS, né? Então, o que acontece? Todas essas ODS, né, elas interferem diretamente no modo de vida do brasileiro, no modo de vida do ser humano, né, para que cada pessoa no planeta, cada entidade do planeta possa ajudar a tornar o mundo mais sustentável e mais justo, né, e trabalhar em prol das prioridades para a Agenda 2030. Bom, eu separei aqui as ODS por área de impacto, tá? Então, vamos acompanhar aqui quais são as áreas que as ODS vão impactar de forma mais clara e direta, né? Então, na área social, a agenda provoca mudanças através da erradicação da pobreza, da fome zero, né, e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, e educação de qualidade equitativa e inclusiva. Na área de cultura, ela provoca a igualdade de gênero, redução das desigualdades internas e externas entre os países. Na área econômica, um trabalho decente e o crescimento econômico, a indústria, a inovação e infraestrutura mais eficientes e o consumo de produção sustentável e responsáveis. Para as políticas públicas, ela pede que haja água limpa e saneamento em todo o planeta, né? Acesso à água limpa e saneamento, energia limpa e acessível, paz e justiça social, né? E instituições eficazes. E parcerias também em meio de implementação dessas políticas públicas, parcerias público-privadas, etc. E através do meio ambiente, ação contra a mudança climática global, né? É um trabalho para que seja preservada a vida na água e a vida terrestre, através da preservação dos animais marinhos e terrestres, né? E cidades e comunidades sustentáveis. Bom, e que isso tem a ver com a questão energética, né? Todas essas questões, todas essas ODS vão impactar de alguma forma na geração, produção e consumo de energia. E não apenas isso, o que foi que me chamou mais atenção com relação a essas ODS? Aí agora vem a questão da minha opinião com relação a essa Agenda 2030, né? Nós vivemos hoje em um mundo onde os países, a grande maioria dos países, consumiram muitos recursos. A Europa consome muito recurso, né? E a Ásia consome muito recurso. Os Estados Unidos consomem muito recurso. Então, na minha perspectiva, essa Agenda 2030 tem muito mais a ver com interferir nos países que estão em desenvolvimento e ter uma forma de controle sobre eles e evitar que eles se tornem potências do que realmente a preocupação com o ser humano e com a humanidade. Por que eu falo sobre isso? Por que eu estou colocando esse ponto para vocês pensarem a respeito? Porque, queridos, é muito fácil para quem não tem riqueza querer interferir, ou melhor, quem não tem riqueza natural, né? Ou tem escassez de riqueza natural, interferir na produção de alguém que tem todo o potencial para poder explorar essa riqueza natural e se tornar uma potência realmente alimentar, uma potência econômica e financeira. Não há interesse dos grandes países, que países como o Brasil, por exemplo, cresçam e se tornem potências. Então, por exemplo, por que você está falando sobre isso? Por que você está falando especificamente nesse sentido? Porque vários países da Europa controlam países africanos e provocam nesses países situações de desestabilidade para que eles possam continuar explorando as riquezas desses países. Então, é muito fácil falar sobre erradicação da pobreza na Europa, né? Mas erradicar a pobreza em países de desenvolvimento e em crescimento, né? Ou subdesenvolvidos, é muito difícil você falar em erradicação da pobreza, tendo em vista que, para que haja exploração dos recursos naturais por outros países, como, por exemplo, a França sobre os países africanos e Uganda, é, dos países do eixo britânico também, né, que exercem muita influência e poder sobre países africanos, e até mesmo aqui na América Latina, né?
Muitos países ainda dependem de relações comerciais que não são muito favoráveis. Então, é muito fácil para países que estão no poder e controlando as decisões de consumo do mundo definir uma agenda onde as principais mudanças são de interesse deles mesmos. Eu não acho que a Agenda 2030 é uma coisa ruim, não, é uma coisa muito boa, mas é que de difícil implementação no mundo, porque eu acho isso uma verdadeira utopia, porque vai interferir diretamente em questões de políticas públicas e culturais em países que têm pouca atividade ou pouco acesso a políticas públicas, né? Ou que não têm interesse em mudanças culturais. Então também tem a questão econômica, né? Questão de meio ambiente. Então, por exemplo, é muito fácil você falar sobre meio ambiente e preservação do meio ambiente quando você tem apenas 15 a 20% de seus recursos naturais preservados. Mas para você falar de meio ambiente para um país que tem inúmeras reservas, como o Brasil, por exemplo, tem quase 74% de suas matas preservadas, né? E você impedir esse país de explorar suas naturezas é interesse econômico, né? Então, eu queria que vocês pensassem a respeito disso, né? Não apenas a questão das ODS como uma questão de não deixar ninguém para trás, né? Como é dito, né? Que de forma assim lúdica, é muito bonito você falar, não vamos deixar ninguém para trás, vamos todos andar juntos. Mas de forma econômica e de forma prática, realmente, é uma agenda que vai favorecer em muito aqueles que já dominam o mundo, aqueles que têm interesse na preservação do poder e não têm interesse em dividir esse poder com mais nenhum outro país não vai permitir que nenhum país se torne tão grande quanto eles. Na minha visão, é bem nessa direção, tá bom? Quando houver oportunidade de sala de aula, nós vamos continuar discutindo esse assunto. Eu vou deixar que meus colegas também comentem a respeito de suas opiniões e impressões em outro momento, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade e que vocês possam ah, entender que tudo isso, todas essas UBSs vão interferir de forma muito direta na produção e geração de energia. Porque para que você erradique a pobreza, você tem que gerar mais emprego. E para você gerar emprego de qualidade, tem que haver indústria, tem que haver comércio. E para haver mais indústria, comércio e desenvolvimento, tem que haver energia. E tudo depende de energia. E para que a energia seja limpa e sustentável, né, é necessário que haja iniciativas públicas para que incentive mais a produção de energia limpa e sustentável. E o nosso país é um dos países que mais produz energia limpa no mundo. Nossa matriz energética é basicamente vinda de hidrelétrica, né? Nós temos um potencial imenso ainda para desenvolver a parte da energia solar, energia à base de hidrogênio, energia à base de turbinas eólicas, energia à base de marés. Então nós temos um potencial fantástico para desenvolver energia. Mas eu acho que nós vamos enfrentar algumas dificuldades nesse potencial de desenvolvimento de energia, porque não há interesse do mundo que o Brasil cresça e se desenvolva nesse sentido. Mas, como falei anteriormente, isso é uma opinião, e eu creio que vocês devem pesquisar a respeito e tirar as suas próprias conclusões. Tá bom? Até mais. Muito obrigado pela oportunidade. Eu vou falar agora um pouco sobre a neoenergia, né? Como é que ela destaca a importância da diversidade no setor de energia. E para iniciar, a gente trouxe aqui uma frase que ela é da superintendente chamada Régia Barbosa. Ela é superintendente de desenvolvimento organizacional da cultura da neoenergia. Então ela afirmou: acreditamos que uma empresa mais inclusiva tem mais chances de garantir oportunidade e tratamento igual para todos. O espaço coletivo diverso também estimula a colaboração de forma mais inovadora, criativa, dinâmica e menos preconceituosa. Isso é algo que a gente vê muitas empresas tendo um enfoque maior ultimamente, mas que nem sempre na prática é algo que realmente elas
buscam trazer pessoas diferentes, pessoas negras, pessoas da comunidade LGBTQIA+, enfim. Mas a gente percebeu com as nossas pesquisas que a Neoenergia realmente ela tem um ideal de empresa que acredita nas oportunidades das pessoas diferentes, culturas, identidades, etc. Falando um pouco sobre a geografia humana, em boa parte do mundo corporativo, tem se percebido times mais diversos que podem trazer um ganho maior de produtividade, agregam novas ideias, habilidades diferentes, mas principalmente compartilham experiências de vida distintas que somam o trabalho corporativo gerando valor para todos. Mas assim, isso nem sempre foi a realidade, tanto do nosso país quanto mundialmente falando. Por quê? A gente pesquisou e a gente percebeu que hoje em dia as empresas buscam avançar em diversidade em todas as suas facetas. Pode ser gênero, pode ser orientação sexual, pode ser religioso, qualquer tipo de diversidade. Mas ainda assim poderíamos afirmar que demorou muito esse despertar para essa visão de diversidade, né? Por exemplo, aqui no Brasil, ela só veio ser percebida como necessidade realmente lá para os anos 90, onde teve o avanço da tecnologia, onde teve as, as tecnologias mais que a gente utiliza hoje em dia, mais afloradas. E aí se percebeu a necessidade de ter um time completo, um time de pessoas que trazem culturas, às vezes, de outros países, de outros lugares que a gente não conhece, que nós nunca visitamos, ou enfim, uma diversidade realmente entre essas pessoas. É, mas isso a gente percebeu que só foi possível através de movimentos sociais que fizeram essa revolução nos anos 90. E a gente pode citar desses movimentos sociais: a lei do racismo, se excluir a homossexualidade do catálogo de doenças da OMS, que era considerado como doença realmente naquela época, o homossexual, a homossexualidade era considerado como doença, e os PCDs começaram a ganhar cota nas empresas, que isso foi uma coisa também que deu um start na sociedade de ver, não, todas as pessoas realmente precisam ser incluídas, todas as pessoas têm algo a acrescentar. E quanto mais a gente dá oportunidade a esses profissionais, mais eles vão se capacitar e mais a gente vai ter ideias, inovações, enfim, vai construir um meio corporativo muito mais completo e muito mais tranquilo de trabalhar, porque a gente sabe que você vai ser respeitado no seu ambiente de trabalho. É claro que existem ainda pessoas que não têm esse tipo de pensamento, mas hoje em dia a maioria das pessoas já tentam, já estão caminhando por esse viés, né? Que é um viés de você incluir as mulheres em cargos de liderança, principalmente as mulheres negras. A homossexualidade não é mais um problema entre as empresas. Eu posso citar até a minha empresa. Ela faz um trabalho de divulgação todo ano. Eles fazem uma grande campanha com a diversidade. E a do ano passado, escolhida foi sobre roupas. Roupas, lógico que a gente sabe que temos um código, né? De vestimenta para cada lugar, a gente precisa se vestir adequadamente, mas que você não necessariamente precisa ficar naquele preto básico, branco básico, porque é algo formal, é porque é escritório, porque é uma multinacional. E sim porque você precisa se vestir do jeito que você se sente confortável. Claro que respeitando as diretrizes da empresa, mas de um jeito que você se sinta confortável, o cabelo do jeito que você se sinta confortável. Então, as empresas buscam hoje em dia que o funcionário ele se sinta livre para ele poder aflorar as ideias dele e cada dia mais contribuir com com a própria empresa, né? Deixa eu passar aqui o slide. A gente trouxe aqui também o desenvolvimento do direito de energia, né? Então, o principal objetivo dele é estudar questões tangenciais da energia, controlar e regular conflitos do desenvolvimento socioeconômico, estudar estratégias para viabilizar o direito de energia para as pessoas.
E como virtude, tem a proteção ambiental e sustentabilidade, bem como seus reflexos nos processos produtivos. Mas qual é a nossa noção atual? Após a descentralização do sistema de geração, transmissão, distribuição e consumo, a energia só pode ser juridicamente entendida como dependente da tecnologia e dos recursos naturais. É claro que, assim, é, o avanço da tecnologia, a gente tem as nossas fontes renováveis, mas a gente ainda é muito dependente das atividades e dos recursos naturais. Então, a energia existe tanto para facilitar a nossa vida, quanto para a suprir nossas necessidades básicas, porque a maioria das coisas que temos em volta é feito com a energia no seu processo produtivo, ou a gente necessita da nossa energia, como por exemplo o computador que eu estou gravando hoje, né? Eu preciso da energia para poder utilizar ele. E a sua consolidação foi como disciplina jurídica na Europa no final do século XIX. Então, essa consolidação foi muito importante, esse primeiro start, porque se viu como realmente algo importante e que se precisa estudar sobre esse direito de energia, sobre as formas que teremos de energia no futuro, os desafios, enfim. E o ambiente nos mostra a interação de humanos com o meio físico. Principalmente, eu acredito que depois dessa pandemia, a gente vem cada dia mais vendo a importância da energia na nossa vida, né? Porque se não fosse a energia, provavelmente a gente já teria ficado muito, assim, pior da cabeça, vamos dizer assim, porque a energia possibilitou a gente ter acesso à internet e, consequentemente, a pessoas que a gente costumava viver, aos nossos trabalhos, enfim, uma gama de coisas que a gente pode citar. A gente trouxe também essa frase: o preconceito social é um tipo de óculos que os ignorantes usam para ver o mundo do jeito que eles querem. Isso porque, assim, se a gente for falar do direito de energia, unindo com essa frase, a gente sabe que as pessoas menos favorecidas, as pessoas mais excluídas, as pessoas mais vulneráveis são as pessoas que não têm o acesso à energia, né? Mesmo com a PEC de 2017, que prevê o direito de energia para todos, a gente sabe que muitas comunidades, interiores, periferias, essas pessoas não têm acesso à energia. Então é algo que está sendo construído, já deveria, né, ser algo para todos, né, acessível, mas que ainda assim, na nossa realidade, a gente sabe que não é 100% garantido. E dentre nossas pesquisas, né, falando assim um pouco do preconceito social, a gente fez uma pesquisa e encontramos os dados que 11,4% dos domicílios brasileiros, eles não têm acesso à energia, e que 4 a cada 10 famílias têm a sua energia cortada anualmente. Ou seja, elas acumulam as contas de energia e chega uma hora que não conseguem mais pagar e cortam. A pessoa simplesmente fica sem energia por tempos e tempos e tempos, até que ela, não sei, consiga fazer algum tipo de parcelamento ou aí ela vem para aquele caso que eles começam a utilizar fontes alternativas, né? E maioria das vezes inseguras, como o fogão a lenha, né? E, além disso, cerca de 22% dos brasileiros deixam de comprar alimentos básicos para pagar a sua conta de energia. Ou seja, além das pessoas que têm a sua energia cortada, a gente ainda tem esses 22% que deixam de comprar um feijão, um arroz, um ovo para comer, para poder ter o acesso à energia. Então, a gente percebe que essa questão do direito de energia, ela não acomete só a mim que estou aqui no meu apartamento, com a minha energia, tudo bonitinho. A gente precisa entender que isso é como um todo, porque se nós temos acesso a 100% da população a essa energia, a gente consegue desenvolver muito mais pessoas, tanto em tecnologia como em capacidade pessoal, em diversos aspectos, e cada dia mais a gente vai evoluindo, tanto como ser humano, quanto tecnologicamente, enfim, nos âmbitos da vida.
Então, eu achei importante a gente falar desse tema justamente por isso, porque não é só eu pensar no que eu tenho na minha casa, e sim pensar num todo. Eu não tenho, mas meu vizinho, eu tenho, mas meu vizinho pode não ter. Eu tenho, mas o bairro aqui do lado pode ter inúmeras famílias que não têm. E isso a gente deixa de dar oportunidade e também, não só assim, não só oportunidade, mas a gente está deixando de ter, das pessoas terem coisas básicas como uma geladeira para não estragar o seu pouco alimento que tem, como um chuveiro quente para os dias de muito frio, que sabe que aqui no Brasil a gente tem lugares que são muito, muito frio. Enfim, uma gama de coisas que afetam diretamente na qualidade de vida dos seres humanos, né? Agora eu vou passar aqui esse slide. Aqui são as nossas referências, né? A gente utilizou esse Instituto Claro. Aqui o link também, se você quiser dar uma olhada, essa matéria. A gente utilizou também essa matéria, o que é geografia, da National Geographic. Utilizou a geografia humana, a geografia física, pelo esse site aqui em inglês. E a gente também usou principalmente a ANEEL e a Neo Energia, né? Para tirar alguns dados e também saber mais sobre o que, essas empresas estão fazendo, tanto para incluir essas pessoas menos favorecidas, quanto para em questão de como é que esse plano e projeto de energia está sendo executado para que realmente essas pessoas possam ter uma garantia de energia. E por fim, os nossos agradecimentos, a gente quer agradecer aos nossos colegas que contribuíram de alguma forma para esse trabalho, em especial para a professora Jaqueline, né, que passou um pouco do seu conteúdo imenso, não só sobre o direito de energia, mas como direito nosso como cidadão, direito civil, enfim. Ela sempre vem trazendo as mais diversas pautas na nossa aula, para que seja uma aula sempre muito enriquecedora. Então, nossos muito agradecimentos, muito obrigado. E é isso.